programa Janelas aqui pela UX TV. Nós que somos um canal de identidade, também somos parceiros do canal Futura. Hoje nós estamos recebendo o Jorge, que veio falar pra gente a respeito do seu mais novo documentário que está saindo aí, que chama Faixa Bônus. Oi, Jorge. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, e aí? O cinema te raptou, te cooptou, te tirou do mundo da música e te levou para as imagens? Se dá para definir isso, sim, mas eu gosto de jogar nas duas ali, né? Ser DJ, sou cozinheiro também, né? E trabalhar com cinema. Mas o cinema é aquele que meio que vício. A gente dorme, às vezes acorda com uma ideia, com um plano, com um projeto, e demora mais 2 anos, 1 ano para executar, mas é encantador esse mundo. É verdade. Bom, e aí, vamos falar do Faixa Bônus. Como é que surgiu a ideia? O que ele conta? Eu sei que tu navega ali pelos anos 70, aquela música dos anos 70. Adri, o início do filme, a ideia inicial foi na Câmara dos Vereadores. Estava sentado eu, a um convite do Jaime Rocha, e uma grata surpresa que eu imaginei. É uma comenda do comércio, eles têm uma casa de lanches, né? E vai ganhar um prêmio referente ao melhor hambúrguer da cidade, o melhor X, a La Minuta, né? E aí foi outra surpresa, eu sentado lá, bom, vai ser o prêmio do X maior do mundo, e eu ganhei o prêmio do DJ de rock. E eu pensei na hora do coquetel, quando eu desci, teve na sala de eventos lá da Câmara, tinha muito amigo DJ. E eu pensei, gente, eles se dão tão bem assim, isso aqui dá um caldo, né? Mas então foi na Câmara de Vereadores que tu teve a inspiração ali, ao ver eles? Estava sentado com a minha esposa e daí eu vi, porque muito, o Jaime levou a filha dele, era muito simbolismo, assim. O Fernando Costa, da Lucille, tinha recém voltado do exterior, fez um agrado lá, fez um acústico, um violão. Então, tu vê os amigos, tu vê a felicidade das pessoas, os filhos, e uma homenagem daquele tamanho. Eu pensei, pô, isso aqui não pode só eu ter visto sentado aqui, acho que dá para explorar mais coisas, né? Bom, então o filme, o documentário, né? Mas o filme ele sempre começa muito antes do que aquilo que a gente está vendo ali na tela. Começou em 2012 e depois, claro, a gente tem todos os processos, botar no edital, ser aprovado, torcer que seja aprovado, né? Montar a equipe, mas acho que são 2 trabalhos, assim, e noites de sonos perdidas, porque tu dorme, acorda, faz a montação, mexe um pouco com a ansiedade, mexe um pouco também para não decepcionar as pessoas que estão te ajudando, né? Mas eu posso dizer assim que acho que ele está aí agora é da população, vou dizer, do cidadão, foi financiado com o dinheiro público e agora está aí para o público. Né? E tu pensa levar ele para algum festival, concorrer a alguma coisa? O Cine Serra já abriu as inscrições, é um apontamento. Mas acho que como o filme também ele conta uma história mais local, posso ser enganado, mas eu não sei se ele tem um apelo tão grande para festivais aí, né? E não dá um assunto nacional. Sem dúvida. E as entrevistas, hein? Quem que tu entrevistou desse povo todo? Olha, eu entrevistei todos, acho que eu fui meio fã, tá entrevistando e meio torcedor. Foram elencar todos, talvez eu possa me esquecer de algum, mas tipo, primeiro, o Rocha Neto, o Jorge Rocha Neto, que foi o meu mentor, que me colocou nessa lida, nesse gosto de ser discotecário. O Zeca Frá, ele foi discotecário do Amadeus. O Joãozinho, que é discotecário do Palermo. O Beto GG. Tu foi trazendo alguns aí que estavam já mais lá atrás na história, né? Sim, o Júlio Rigoto, que é o Júlio Israelis. Uma coisa engraçada é que todos eram tímidos, a gente ligava a câmera e tinha muitas histórias para contar, né? E que envolveu toda a equipe e, claro, eles se sentiram, acho que, muito homenageados, né? É maravilhoso poder ver o sorriso dessas pessoas. Alguns já com rugas, outros já avós, contando, assim, relatos de 30 anos atrás. Você imagina, embalaram a adolescência e a juventude de muita gente. Ô Jorge, que bacana, viu? Bem legal ficar sabendo desse teu trabalho. Vida longa para tua carreira aí de roteirista, sempre trazendo essas identidades que são históricas e também são culturais aqui da nossa cidade. Obrigada pela tua participação. Obrigado. E a gente vai conhecer, né? A gente vai assistir o teu documentário, vamos conhecer um pouquinho do teu trabalho, né? A partir dele também. Obrigada mais uma vez e sucesso. Obrigado pelo espaço da divulgação do trabalho aí, Adri. Então
tá, a gente vai ficando hoje por aqui. Lembrando que se você gostaria de ver o seu documentário, seu audiovisual sendo divulgado aqui pela UX TV, basta mandar um e-mail para nós, uxtv@ux.br. Hoje a gente fica por aqui assistindo o documentário aqui do Jorge. A gente volta a se encontrar numa próxima. Até. Danço, logo existo. Não é penso, logo existo. Danço, logo existo nessa época. Então as pessoas saíam para dançar. Foi a época que ocorreu esse fenômeno de comportamento onde as pessoas realmente saíam para dançar. Onde tudo podia, onde tudo era permitido, nada era criticado, não havia preconceito. Era uma época de uma liberdade plena. Mas o que é liberdade nos dias de hoje? Eu te diria, liberdade só existe uma forma, com a total ausência de preconceito. Por que os anos 70 a liberdade foi maior? Porque as pessoas se despiam, se libertavam desses dogmas. Hoje não, hoje é difícil, existem muitos dogmas. Quantos mais dogmas tu tiver na tua vida, mais preso tu será. Quantos mais dogmas tu te libertar, mais liberto realmente tu será. Eu te diria que Passárgadas foi, no cenário para DJs, foi onde tudo começou. Foi realmente uma casa precursora. Na verdade, naquela época, os clubes não tinham boates, não tinham uma vida noturna intensa, né? Então, a Passárgadas surgiu no momento em que havia uma carência disso, né? Então, a Passárgadas era o chuá, era aquilo que o pessoal procurava em Caxias. A gente, Farroupilha, Bento, vinha para a boate Passárgadas. Então, era tipo da boate que todo mundo queria ir. Ou havia ocasiões que aquela calçada ficava lotada de motos, não sabia de onde vinha tudo aquilo. Depois se passou a saber que vinham de Canoas, de Porto Alegre, de tudo que era lugar, para frequentar, sem atrativo, entendeu? Sem artistas se apresentando. Era pela própria Passárgadas. Passárgadas era uma exceção à regra. Havia uma mesa mixadora que nunca até antes tinha se visto. Mas fora dali, não, a realidade era outra. Eu não tinha observado algo assim tão espetacular como era a cabine de som do Passárgadas, né? Porque para a época ela realmente estava super adiantada, né? Então, mas eu digo assim, em matéria de boate mesmo, Caxias, Passárgadas foi por uns 10 anos líder absoluto em matéria de festas e assim por diante. Me lembro da Passárgadas, porque era meu caminho para ir para o colégio, né? E eu ia de manhã, eu me lembro de indo para a aula e o pessoal saindo das festas ali na Passárgadas. O dono de boate na época, o dono de casa noturna, tinha que também ser DJ, porque
faltava sempre o DJ. O DJ, normalmente, o meu gostava de tomar umas biritas, e ele era muito, né, da noite e tal, às vezes me faltava. Então, tinha Passargas, eu não podia parar, eu tinha que tocar. Mas como a Passargas funcionava de terça a domingo, nos outros dias o Eliseu ficava como DJ colocando as músicas. Mas nessa época ele tinha uma namorada e ele queria ficar namorando embaixo, e no mezanino é que era a cabine de som. E às vezes tinha colegas que até substituíam a gente na hora que a gente não podia. O Júlio Rigoto era um menino que estava por lá também, sempre que às vezes, né, a gente precisava dele, ele pegava e assumia a cabine no final da noite. E aí é que nós começamos. Também eu brinquei na boate Passargas. O Júlio também brincava junto com o Marinho. Aliás, o Marinho, eu digo que ele ensinou nós a trabalhar fazendo som em boate. Na época o Júlio já fazia som, né? O Beto GG acho que também começou nessa época, né? Mas não eram muitos, não. Era pouca gente que estava... A verdade é assim, ó, esses primeiros DJs, eles foram importantes, eu acho, por fazer essa transição entre o baile, né, que era tradicional nos clubes, com música ao vivo e tal, e dali a pouco surgiu a música mecânica, a reunião dançante, a boate pro jovem, né? Aí o discotecário era o cara que tinha que fazer esse meio de campo. Nós tínhamos Július, nós tínhamos o Joãozinho, Gug, eu tinha o Marcon que me ajudava, que era um bom aluno. Na época a gente já trabalhava com iluminação, eventos de baile de debutantes, fazia toda a parte de iluminação. E também fazíamos toda a parte de mão de obra de toda a instalação das boates aí, Guarani, Juventude, Juvenil. E aí nisso surgiu uma oportunidade para mim, no Guarani, na época, isso em 76, de começar a colocar, 75, 76, começar a colocar som ali na boate. Bem no início da discoteca mesmo. É difícil dizer como se começa assim, brincando nas reuniões dançantes, na época eram reuniões dançantes em casa, com uma eletrola, que era aquele, então, dando espaço entre uma música e outra, tocando um disco. Aí, reunião dançante na faculdade. Quem é que ia botar música? Era o Ferronato. Pô, ele tem um monte de disco, convida ele. O salário que eu ganhava, eu gastava tudo em equipamento. Fui na loja, comprei meu primeiro aparelho de som, e aí eu... Tinha uns amigos também que gostavam de fazer festinha de porão, e a gente começou a fazer festinha de porão. Então a gente convidava o pessoal, os homens levavam a bebida e as mulheres levavam as comidas. Surgiu a ideia, tinha uma salinha meio ali parada, a gente achou de fazer uma botezinha para reunir os amigos aqui, porque a gente tinha muitos amigos. E a gente fez uma botezinha ali. Começamos a fazer uma botezinha, tocar umas musiquinhas e tal, e transformamos uma bote toca. Era a bote toca, né? Aí chamava os amigos, fazia uma festinha aqui, outra colar. Mas era tudo assim meio precário, né? Tudo meio, não tinha 2 pratos, por exemplo, era um prato só, era um amplificadorzinho. A gente se divertia com pouco na época, sabe? Era bem precária a nossa situação aqui, mas a gente se divertia. Era tão amor que a gente fazia a coisa, que eu vou te contar uma coisa. Além de ser discotecário, eu montava o equipamento, eu carregava o equipamento, entendeu? A gente fazia o show, eu e os meus amigos, nós ia colar o cartaz de noite na chuva, a gente se envolvia em tudo. Não era uma coisa muito profissional, era muito amadorismo e muito amor. Para mim, naquela época, gurizão como era festa, era diversão. Eu curtia muito fazer o som ali, mas nunca encarei como uma profissão. Era uma diversão para mim. O DJ da nossa época, ele interagia, ele estava junto, ele pegava o microfone e ia no meio da pista. Eu faço até hoje nas minhas festas, meu jantar para casais e assim por diante. Ele vivia o espaço que ele estava comandando. Uma coisa que era muito, digamos, estava na moda, era o DJ animar com... Mas eu tinha o Geriza microfone, né? Mas não podia nem... Naquela época, o DJ residente tinha muita influência em atrair público. As pessoas realmente iam em cima do local onde tinha o DJ, que era considerado muito bom.
E o DJ passava a ser uma peça muito importante, porque a partir dali as pessoas começavam a olhar para ele e começar a pedir música e dançar de acordo, como se ele fosse realmente um maestro, entende? Um conjunto. Na época não se usava DJ, era discotecário, né? Era o discotecário. Os jovens, o clube social era o ponto de encontro. Então, chegou uma época até, para a gente evitar de rivalizar, era um sábado no juvenil e um sábado no juventude. Quando tinha no juvenil, o juventude não fazia. Porque, digamos que o público base dos dois clubes era o mesmo. Então, eles tinham respeito, eles tinham um acordo entre eles, os departamentos jovens, que próprios bailes, porque não adianta, os dois eram sócios dos dois clubes. Existia uma grande rivalidade entre juventude e juvenil, né? Era mais em termos dos departamentos jovens, né? De querer promover uma festa melhor do que a do outro clube, né? E tinha muita cornetagem depois. Nós te fechamos, a gente cansou de fechar o juvenil 3 horas e nós seguíamos até 6 horas da manhã. Bom, gente, esse é o Recreio Guarani, onde um dos clubes mais antigos de Caxias, e vou falar, um marco para Caxias do Sul em matéria de sociedade. E uma das coisas principais que surgiu dentro do Guarani foi aquele grupo que veio e fez com que o Clube Guarani crescesse. Isso foi na década de 50 e 60, mas na década de 70, onde o jovem descobriu o Guarani, surgiu a época da discoteca. E o Guarani tem uma coisa fantástica, e isso quando eu falo me emociona. A gente ficou 27 anos dentro do Guarani fazendo som. E a gente vê tudo isso que está acontecendo hoje com o Clube Guarani, dói.
para quem fez. Mas a gente supera. Mas o que aconteceu no Guarani na década de 70? Surgiu a discoteca. Aqui era o meu sofrimento, a cabine de som. Aí chegava todo mundo, até eu vou entrar na cabine, que é importante. Close aqui em mim. Aqui eu tinha a visão de toda a boate. Quem entrava, quem saía, com aquele equipamento de peso muito bom. Aliás, alguém de banda de conjuntos vinha e olhava aquele equipamento que tinha aqui e diziam assim, nossa, isso aqui dá para fazer qualquer banda tocar. Então imagina o peso que tinha, a batida que tinha aqui nessa boate. E aqui a gente fez alguns pares de anos, toda esse som que o pessoal buscava e fazia festa. Todo mundo saía nessa época para as baladas da época, né, que eram as discotecas. E aí todo mundo ia, era juvenil, juventude, recreio da juventude e o Guarani. Claro que toda a mídia de Caxias saía mais, todo o juvenil, juventude, saía muito mais em evidência, né, do que o Guarani, né, aquele Guarani, né. Eles estavam mais em evidência do que nós, né, assim, na mídia, né. O Guarani era a parte, era diferente. O Guarani era todo sábado, se tinha lá ou não tinha, não influenciava o público que aqui vinha. Influenciou um pouco quando surgiu o Palermo. O Joãozinho, que era, na época trabalhava comigo na rádio, e teve esse projeto Palermo, que foi um sucesso absoluto em Caxias e na região. Então influenciou um pouco, sim, o Guarani quando surgiu o Palermo. Tinha Juventude e Juvenil que tinham mais ou menos o mesmo público. E o Guarani e o Palermo tinham também o mesmo público. Era muito difícil alguém do Guarani vir no Juventude ou no Juvenil ou vice-versa. E além disso tinha o Recreio Cruzeiro, que era com música ao vivo, que era Roda Viva. Eu estava tocando, tal, bombando, o pessoal dançando, vem lá um rapaz, chega na cabine de som, bate na cabine, que a cabine era fechada, ficava alto, vocês vão ver a foto, tinha uma portinha do lado que entrava, tinha iluminação, depois vinha a minha parte técnica ali com os amplificadores, os toca-discos, enfim, os discos. Aí bateu lá na porta, toca aí, atende ali, rapaz, o Marco, o que que quer? Um gordinho, um grande amigo que morava aqui perto, ele tem uma casa de chaves aqui perto. Veio o cara lá com o globo na mão. O globo era desse tamanho, o cara chegou com o globo na mão e a guria quase desmaiando. Eu digo, o que que foi, rapaz? Mas olha aí, o globo despencou a cabeça da minha namorada, cara. Tu tem alguém para fazer um curativo? A guria, coitada, a guria machucou um pouco a cabeça dela, sangrou, mas não foi nada de grave. E eu só sei que o cara foi tão gentil, ainda foi me levar o globo lá na cabine. Eu achei tão engraçado. Essa é uma das histórias engraçadas do Palermo. Quer dizer, o globo cai na cabeça da menina e o cara tão gentil, em vez de pegar o globo e subir em cima. E podia ter me quebrado todo o globo, ele foi lá gentilmente me entregar o globo. O diferencial era público, né? Eu acho que as festas do Palermo sempre foi muito quente, né, cara? Sempre muito participativa. O pessoal dançava muito e muito. Esperava aquela hora. Eu até não entendo, eu tenho que dar... Cara, o que casei de gente no bom sentido? Não fui eu, as pessoas que se encontraram lá que casaram. Aquela época boa, realmente o pessoal vinha pra dançar, sabe? Dançar e principalmente assim, chegar naquela hora das músicas lentas para poder pegar a menininha e dançar. Sabe? O que não tem mais hoje, não existe mais isso. Então, o pessoal vinha para dançar mesmo. No final da noite, se colocava então a dançar juntinho e tal, e aí parecia que com o globo de cristal girando, o estrobo funcionando, tudo. Então, transformava aquilo num ambiente assim, que a gente dizia, estou subindo, né? Entendeu? A gente sentia como se estivesse subindo com a garota ali, dançando e tal, naquele romantismo maravilhoso. Existia a sessão salame, a sessão romântica, onde tocava Flashback da Alto, tocava... eu chegava a tocar o Julio Iglesias, Rei, no varia pessoas niente por aí. Eram umas coisas assim fantásticas, aquelas músicas lentas, o pessoal dançar juntinho. Hoje não precisa mais nada disso, né? Tu pega um funk, não precisa, fia, vamos ficar? Tá tudo certo, tá tudo certo. Por que chamavam de sessão salame?
Ah, bah, vou ter que falar isso, cara. Porque era, na verdade, era aquela mela cueca, né? E era a hora que a gente dava uma massa na mina, né? Era a hora que a gente... Muitos esperavam essa hora ali para chegar na menina, né? Eles só esperavam quando tocava música lenta, né? Porque ele não... Antes ele era meio encabulado. Sessão Salame é o seguinte. Se eu estou dançando, né? A MCA, qualquer coisa, né? Estou longe da mulher. No momento que eu botar a musiquinha lenta, haveria aquela aproximação normal. Evidente que as reações femininas e masculinas vão desabrochar. Tinha uns que era salame, outros que era salsicha, mas era a famosa sessão salame. Tinha um comunicador da Rádio Atlântica, na época a Rádio Gaúcha, que quando vinha fazer festa no Reno, algumas vezes eu fui para ver como é que era, né? Aí quando ele ia largar as músicas lentas, ele dizia, pegava o microfone e anunciava que era para o pessoal tirar as pedras do bolso, que agora eles iam largar as músicas de Sessão Salame, né? Que era para os homens tirar as pedras do bolso. Aí tu entende o que quer dizer, né? Isso aí não vai aparecer, né, cara? O principal de tudo era a dança. Durante 2, 3 anos a gente tinha concurso de danças. Todos os sábados era escolhido o casal que mais dançava. Isso era comum em todas as discotecas. Isso foi um modismo mundial, eu acho. Nós promovíamos cursos de dança, porque teve o Saturday Night Fever, os embalos de sábado à noite, com John Travolta, Olivia Newton-John, e as pessoas queriam aprender aquelas coreografias. E nós, antes da festa, na parte da tarde, lá na Pelourinho, nós dávamos cursos para as pessoas dançarem exatamente daquela maneira, com aqueles passos. A gente se preparou muito, eu e meu irmão, a gente dançou muito, a gente treinou muito as acrobacias, tudo e tal. E acho que foi antes do concurso, agora eu não estou bem lembrada, mas foi antes desse segundo concurso que a gente viu o filme, né, com o Olivia Newton-John e o John Travolta. A gente achou o máximo aquilo, mas a gente achou que os nossos passos ainda estavam mais acrobáticos, mais, né? Houve concurso, eu fiz a festa Dancing Days no Clube Juvenil, daí no salão de festas, para conseguir, digamos, acolher o número de pessoas que chegou lá, tal era o volume de pessoas que iam nas festas. E com vários casais inscritos, sabe, se apresentando. Daí eu e meu irmão, a gente treinava na garagem de casa. A gente descia na parte de baixo da minha casa, que a gente chamava porão, né? A gente descia e dançava, treinava, botava música, botava mais de uma música, as músicas famosas da época. O prêmio na época era muito grande, era uma moto Yamaha, na época uma moto Yamaha de 250 cilindradas era mais que um carro, digamos assim. Então vieram participantes, concorrentes de todo o estado participar do Dancing Days Show. Na época, para nós que tínhamos 14 anos, era uma maravilha, né? Acho que era como ganhar umas 600 hoje, alguma coisa assim. Eu não sabia dirigir moto, mas aprendi, né? Depois que eu ganhei a moto. Inclusive, eu e meu irmão brigávamos pela disputa de quem é que ia dirigir, quem é que ia ficar com ela. Meu pai é muito orgulhoso de nós até hoje. Ele sempre fala, essa aqui ganhou um concurso de dança. Eu fico envergonhada, mas é bonitinho de ver, porque ele não esquece, né? Foi muito legal para ele. Na época não tinha muita diferença. Em clube ou no interior, o pessoal curtia o mesmo estilo de musical. Tu tinha que estar por dentro do que tocava no rádio na época e era o que se usava. Boate de Caxias não tinha nada a ver com a de Galópolis. Galópolis era uma coisa... Aqui tinha vida própria, que nem eu estou te dizendo, né?
Hoje é o bairro do Tinha, mas antigamente nós tinha, era bem agitado aqui, né? Tinha bastante festa, bastante eventos, bastante coisas. A igreja, a praça, sabe? Era bem agitado aqui. E aí na época começou aquela geração dos patins, né? Nessa época tinha Canto Quente, a Dancing Day já bombando, assim. Né? Aí começou essa época dos patins. Pô, Caxias já tinha aberto uma casa, 2. A gente foi, nossa, aquela casa sempre bombando, assim, ó. Poxa vida, e o pessoal daqui saindo daqui para ir patinar a Caxias. Tu via tarde, no domingo, assim, a galera pegando ônibus e tal, patinho embaixo do braço, babá, na sacola e pra Caxias patinar. E um dia, casualmente, a gente sabia que tinha esse prédio aqui vazio todo aqui em cima. Um dia a gente veio aqui, esse meu sócio, foi na época, a gente, pô, vamos dar uma olhada naquele prédio em cima lá do sindicato, ver como é que tá. A gente veio aqui, falamos com, na época, a direção aqui era com o Ivo Sartori, acho que é o presidente aqui. Ah, a gente queria ver o salão aqui em cima, vocês se interessassem em alugar pra gente montar um... interessar, interessa, querem dar uma olhada, só bem lá em cima. A gente entrou aqui, cara, viu como isso aqui tá aqui hoje, assim, ó. Mais ou menos isso aqui. Salão tudo limpo, assim, ó, madeira perfeita, legal, um espaço enorme. Pô, só aquele lugar certinho, vamos... Eu acho que aqui ia ser legal. O Dance Days foi justamente naquela época, dos embalos de sábado à noite, né? Foi justamente naquela época lá, do filme, né? E depois do Bee Gees, aquela época, né? Foi aquela... o ápice foi aquele da Dancing Days. Aí na época tinha Dancing Days, bombava no sábado à noite. Pô, nós bombamos mesmo aqui, patinha no domingo à noite. Por que não montar uma danceteria, uma domingueira, assim? Ah, por que não, né? Pô, já temos tudo, cara. O salão já tá pronto, decorado. Só que vão ter que diminuir, o salão é muito grande, né? Vamos montar lá. Aí diminuímos, fizemos uma parede aqui assim, ficou bem menor o salão. Aí surgiu, bom, e agora o nome? O que vamos botar o nome disso aqui? Tem que achar o nome agora, né? Aí como a gente fechou, virou um canto do salão praticamente, pô, Canto Quente eu acho, né? Por que não? Ah, Canto Quente, legal, Canto Quente, com K, né? KK, Canto Quente. E aí ficou, Canto Quente. Inverno, verão, o lugar é quente, sextas e domingos, cante, dance, canto é quente, canto quente. Inverno, verão, o lugar é quente, sextas e domingos, cante, dance, canto é quente, canto quente. O primeiro disco que eu comprei foi o disco que me fez começar a carreira de DJ, né? Que é este aqui. New York City 1. Disco do Renato e seus Blue Caps. Com a música California Dream. Eu não te esquecerei, né? Foi o primeiro compacto, o primeiro disco que eu comprei. Na Livraria São Paulo. Poxa vida, cara, tu vai achar até que eu tô mentindo, mas acho que o primeiro LP que eu comprei foi o Dancing Days. Da novela Dancing Days. Júlio Iglesias, a música Manuela. Um compacto duplo. Para quem não sabe, compacto duplo, compacto simples era uma música de cada lado, compacto duplo era 2 músicas de cada lado. E eu gostava dessa música, eu via no rádio e tal. Foi o primeiro disco que eu comprei. Até é engraçado dizer o DJ comprar o primeiro disco. Foi o Júlio Iglesias, uma música romântica, Manuela. Esse foi meu primeiro disco. Cada um tinha que conseguir seus próprios discos, não é? Os clubes não compravam os discos, sabe? Cada DJ, na época era discotecário, o DJ realmente surgiu mais adiante, mas os discotecários tinham que comprar seu próprio material. Não era fácil para conseguir. Tempo que me sobrava em Porto Alegre, adivinha, eu ia nas lojas de disco, ouvir música e comecei a comprar meus discos. Então eu estava sempre com o disco embaixo do braço. E a partir disso eu comecei a criar o hábito de comprar disco, de pegar e levar no final de semana, quando a gente se reunia com turma, tudo. Às vezes, uma música demorava mais de 1 ano para ser lançada no Brasil. De 6 meses a 1 ano era a diferença entre o lançamento no exterior e o lançamento do LP. Então, tinha que se buscar realmente esse trabalho de garimpo, buscar ou conseguir. Não tinha importação na época, então tu tinha ou nas lojas que faziam importação, que não tinha no Rio Grande do Sul, só no Rio de Janeiro e São Paulo, ou conseguir um amigo comandante de avião que fazia voos internacionais que te trouxesse, digamos, os 10 primeiros lugares das paradas, tu encomendava, vai para a Itália, me traz eles.
Depois começou a onda de comprar disco importado. Eles compravam na Billboard, no Rio de Janeiro. Tinha que telefonar para lá, saber os discos. Aí vinha pela Varig. Quando chegavam os discos na Varig, em Caxias, tinha que ir lá e pagar. A gente reunia até o dinheiro do cofrinho para ir lá pegar os discos, né? E aí até chegar em casa e ouvir aquilo ali, tu abrir com cuidado para não estragar aquele celofane e tirar o disco e estrear ele, era uma ansiedade fenomenal, era muito legal. Mas muitas vezes vinha uma remessa de, às vezes, 20 LPs caríssimos para a época, caríssimos, assim, e tu tirava uma música, só aproveitava uma música. Realmente, aí a desilusão era absurda, porque o investimento era alto e tu tinha que comprar no escuro, não ouvia as músicas antecipadamente. E aí começou a despertar o sentimento por música, e comprar um disco hoje, comprar um disco amanhã, Barry White, Love Steam, Harold Melvin do Blue Notes, a época dos Black Beats, tu te lembra? 1, 2, 3, 4, 5, saiu até o número 5. Grandes músicas, grandes memórias, The 2 Degrees, When You Are See You Again, Quando Eu Vejo Você de Novo, eu quase morro de saudade, enfim, muita história. Tinha vários, porque a produção naquela época era absurda, né? E uma coisa que comandava era os discos de novela, né? As trilhas de novela naquela época, principalmente a partir, se não me engano, da novela Locomotivas, eram muito focadas na disco music, né? É normal, Village People, aquelas embalos de sábado à noite, Bee Gees, não sei se tu te lembra, Até que Enfim a Sexta-feira, tu te lembra desse filme? Village People, só que ao contrário do que muita gente imagina hoje em dia, não era o YMCA o forte deles na época, era Macho Man, que foi do segundo álbum, o YMCA é do terceiro álbum. Born to Be Alive, do Patrick Hernandez. Essa aí também foi um sucesso esplendoroso. Tinha um disco com uma versão disco de Aleluia, né? Aquela música saca, que funcionava muito bem, eu não sei porquê. Tá certo que a música é bonita, tem uma orquestração muito forte e tal, mas eu não gostava de tocar, mas quando colocava era sucesso total. Todo mundo que estava na boate saía dançando. Eu detestava aquela Born to Be Alive. Tanto imagina, isso no meio de uma pista com a sonzeira a milhão, todo mundo saía cantando junto. E eu odiava. Anos 70, os anos 70 não se resumem a Village People e Santa Esmeralda. Os anos 70, quando começou o negócio da disco, tinham dito que a disco era uma coisa efêmera que ia logo morrer. A disco não morreu e não vai morrer nunca. Muita coisa que está acontecendo hoje está tendo trechos de músicas que o pessoal nem sabe do que é. Nesses anos todos, desde que eu comecei como DJ, a música passou por vários ritmos, vamos dizer assim. Eu creio que dos momentos mais ricos foram os inícios dos anos 70, 70 a 75, eu diria assim, onde ainda tinha o reflexo de Beatles, onde tinha todas as grandes bandas de rock and roll, como Pink Floyd, como Genesis, como Yes, como... sei lá, tantas e tantas, que foi um período que até hoje são clássicos. Não dá para considerar que as músicas desta época não sejam clássicos, não sejam atuais nos dias de hoje, sabe? A partir de Beatles. Com o som da discoteca, era o danço logo existo, mas a qualidade musical era zero. Se tu pensar digamos, em sonoridade, digamos, na composição musical do som da discoteca, que era feito para dançar, e a isso ele se propunha, e a isso ele conseguia atingir. Por isso o grande sucesso. Eu passei uma barra meio pesada, porque eu entrei ali em 81.
E nessa etapa, estava acabando a onda da disco. Estava começando uma onda rock and roll. Então começou uma mudança musical. Eu apanhei os 6 primeiros meses, porque eu estava com uma postura de música e aquilo ali não estava mais fechando. Eu não podia mais tocar a Gloria Gaynor que o Júlio tocava. Em compensação, eu tinha que tocar o The Clash. Então, a partir de 77, 78, 79, 80 começa a surgirem as equipes de sons locais, né? Mas sempre com aquele, digamos, ranço roqueiro, né? Não era uma coisa especificamente disco. Tanto é que o que mais fez sucesso foi a Fantasy, que era praticamente só rock. Até a própria... Com a decadência da disco, ali na virada dos 70 para os 80, o rock deu uma emergida, começou a entrar nas festas dançantes, né? No início, eu estava tocando numa festa, o rock que foi, ele veio numa festa, eu tinha 2 caixas de som grandes, não tinha de som nenhum, eu tocava porque gostava. Ele viu tocando nessa festa e gostou. Ele disse, por que ele também, a gente está querendo montar uma equipe aí, porque a gente não junta, tem umas caixas grandes, mas ele não gostava de botação. O rock nunca gostou de botação. O rock gostava de mexer com as luzes, ele fazia máquina de bolinha de sabão naquela época. No telão, ele que bolou todo o nosso telão, porque antigamente, hoje telão é comum, naquela época não era. Ele gostava mais dessa parte técnica e ele não gostava de botar música. Aí ele viu, me convidou, aí ele surgiu, o nome a gente se reuniu entre alguns amigos, começou a pensar um nome, ninguém sabia. Um cara uma hora disse, Fantasy, fantasia, Som Fantasy. Daí pegou Som Fantasy. Sempre objetivando tocar rock, né? Ou seja, fazer uma festa diferente do que os outros faziam. Porque na época todo mundo tocava dancing, tocava coisas mais comerciais, né? E nós, como tinha uma raiz de rock, a gente queria era tocar rock. E com o tempo foi dando certo. E depois da minha saída, ainda com o Jaime Rocha, ainda foi mais rock ainda. Eu ainda era um pouco mais flexível nas músicas, tocava mais pop. Mas assim, o Som Fantasy, por exemplo, difícil, não tocava pagode. Naquela época a gente tinha pagode, era samba. A gente não tocava, a gente tocava mais, era só pop e rock mesmo. E tem uma história também do Som Fantasy que nós encerrava sempre as festas com uma música, Sultans of Swing do Dire Straits. Sabe por que eu encerrava? Porque nos clubes tinha horário. Os clubes tinham horário de acabar as festas. Então, 4 horas tinha que acabar, e nós queríamos tocar mais. Aí eles diziam, não, tem que acabar 4 horas. Dizia, então deixa eu tocar só mais uma música. Aí dizia, pode tocar mais uma música. Nós tocava a versão ao vivo do Sultans of Swing, que ela dura 11 minutos. Quando eu entrei no Fantasy, era eu, o Rock e o Carlos Pereira, né? Mais tarde, quando eu fazia uns 2 anos que eu estava com o Fantasy, eu não tinha muito espaço para colocar som. O Carlos Pereira era meio fominha, assim como todo DJ, né? Somos. Então ele não me dava muito espaço assim para botar som. Chegou uma época, então nessa época eu não me preocupava muito em comprar disco porque não era a minha obrigação de colocar som. Teve uma época que ele foi convidado para colocar som na Boate Epsilon do Recreio Cruzeiro. E aí então ficou eu como encarregado de quando o Carlos Pereira não pudesse fazer o Fantasy, eu faria o Fantasy, né? Nossa, soltei foguetes aquela notícia, né? Boa para ele e boa para mim também. Aí eu comecei a me interessar mais em comprar coisas que assim normalmente às vezes eu não comprava, tal, porque tu iria usar na festa. E como o Carlos Pereira ia para o Recreio Cruzeiro, ele levava todos os discos. Ele não me deixava nada. Isso é uma confissão. DJ, tu não precisa de equipamento. Tu vai, tu toca onde tem os equipamentos. Aquela vez não tinha isso, então tu tinha que investir bastante para comprar equipamento, iluminação, transportar tudo isso. Então, devia ter umas 5, 6 equipes de som boas em Caxias naquela época. Não tinha mais que isso. Existia na época... Aí para os anos 80, eu acho que umas 20 equipes de som. Mas a gente era sempre focado com o melhor, primeiro. Depois apareceu o Fantasy, outras equipes, que agora não me lembro o nome, que brigavam com nós, hein?
mas digamos que aí teve uma queda em relação ao ritmo de boate, porque começou a surgir casas noturnas em tudo que é lugar. E os clubes começaram a esvaziar. Opções novas, é evidente que a coisa vai esvaziar. A partir do momento que casas noturnas abriram em Caxias, os clubes se extinguiram. É facilmente explicável. O clube tem um orçamento X, né, que depende do seu associado, e ele não pode disponibilizar tecnologia e coisas para colocar numa casa noturna, né, numa boate que funciona uma vez, 2 vezes por mês. Já a casa noturna trabalha para isso, vive disso e tem recurso para isso. Então, a partir do momento que as casas noturnas abriram em Caxias, os clubes automaticamente extinguiram as boates. E foram todos, não sobrou nenhum. Porque hoje em dia não se tem mais o hábito de fazer festas em salões, né? Então, talvez por isso que não tenha o porquê desses clubes ainda, né? E nem as boates não existem mais nos clubes sociais, né? São outras épocas, tem outras opções, né, de divertimento também que contribuíram para que os clubes sociais meio que ficassem de lado, né, como boliches, como hoje em dia se tem muitos bares com música ao vivo, a danceteria se aproximou do bar, né? Hoje tu vai num local, tu não sabe se é danceteria, se é bar, se é restaurante. Então tudo isso contribuiu para que os clubes sociais, eu acho que ficasse um pouco de lado. São novos tempos, né? Épocas diferentes, coisas diferentes, né? Não era a mesma coisa. Hoje em dia, um DJ é uma performance na noite, né? Ele tem que saltitar, pular, abanar, sorrir, tirar foto, publicar. Naquela época não tinha nada. Não existia fotografia na noite, não tinha Instagram, internet, Facebook, e vamos lá, né? Então não existia carisma. Nós estávamos lá para fazer o pessoal dançar. Nós tinha uma certa técnica para dar sequência na festa e tinha que ter uma boa seleção musical, a melhor possível. Era o que precisava naquela época para fazer funcionar, né? Carisma de DJ precisava ser um bom, às vezes, dependendo do tipo de festa, um bom comunicador, uma pessoa que falasse bem no microfone. Anunciasse um evento, uma festa, um casamento, um aniversário, sei lá, qualquer coisa. Mas carisma, não. Isso é coisa atual. Na época isso não existia. Que na época a gente tinha que trabalhar, tinha que comprar os discos e a gente não pegava nome, não tinha fama nenhuma. Hoje o cara vai lá com um computador, com música da internet, às vezes com pendrive, e o cara tá por cima da carne seca, ganha o que a gente tinha que trabalhar mais de um mês para ganhar. Às vezes os caras dizem, eu quero ser DJ, que nem... Você quer ser DJ, mas tu gosta muito de música, tu conhece música, sabe as músicas pelo nome, começa por um monte de coisa. Tu não vai querer ser DJ porque tu olha e tu acha bonito, quer estar lá comandando. Não, tu tem que ter o gosto, tem que gostar, primeiro de música. Aprender a conhecer música, grupos, títulos, estilos de música. Depois tu vai seguindo tudo isso aí, tu pode vir a ser um DJ e tocar. Quem é e quem está DJ, a diferença é muito grande. Se tu não botar alma, tu nunca vai conseguir fazer essa diferença. E eu sempre falo para a gurizada de hoje, se você não viver o espaço, o momento e a pista, tu vai ser mais um. Eu sou meio anônimo. Eu nunca fui destaque, sabe? Que nem tem DJ que fez nome, que se destacou, né? Eu não. Eu sempre fiquei meio atrás da moita. Porque um DJ, eu acho que é a regra número 1. Não pode ter medo. Não pode ter medo de tocar determinada música. Será que vai ser sucesso? Será que eles vão gostar? O DJ que tiver medo de tocar determinada música... não pode ser DJ. O DJ não pode ter medo de inovar. O DJ não pode ter medo de experimentar alguma música na pista que ele estiver. Senão ele vai ser um mero tocador de músicas. Não vai ser um DJ. Hoje em dia o pessoal está mais preocupado em tirar foto e postar. Eu, como faço só eventos sociais, então não é boate. Então eu vejo assim, os caras batem foto, já. O pessoal tá assim. Antigamente não tinha isso, o pessoal ia para dançar, ia para se divertir. O povo se divertia para valer. Então, era dançar, era ouvir música, o pessoal saía... Não, eu não sei, é difícil comparar datas, né? Porque é muito tempo, 30 anos atrás de agora, mas eu acho que as festas eram extremamente divertidas.
Tu via muita gente sorrindo, muita gente dançando, sabe, era festa, era grupos de pessoas que vinham, sabe, né? E tu via que era assim, aquela festa em família. Hoje já não, hoje as festas que eu vou, assim, eu vejo muito pessoal muito bebendo muito, sabe? Fazendo muito assim, bebendo, sabe? Não tem mais aquele namoro que não tinha antigamente, aquela coisa mandada em festa, e não tem mais isso hoje. Hoje o pessoal bebe, quer beber, enche a cara, é muita bagunça, muita folia, sabe? Tudo bem que é um lugar de fazer folia, mas assim, na nossa época, na época da Canto Quente, era digamos assim, uma folia mais organizada, eu acho, sabe? Uma coisa mais sadia. Logo que eu voltei de Porto Alegre, em 98, e a primeira metade dos anos 2000, eu ia em várias casas, e uma coisa que me chamava muito a atenção, ver às vezes a pista cheia com o pessoal parado, conversando, ou tomando uma birita e tal, mas parado, praticamente sem dançar, ou um grupinho dançando aqui, ali, sabe? E naquela época o pessoal ia para dançar. A festa era boa quando tu dançava muito. Nos dias de hoje, o comportamento mudou muito em termos de festa. Toda essa parte criativa, toda essa parte de criação, de oferecer, sabe? Oferecer até tendências de comportamento para o público, está sufocada. Hoje é o sou, logo existo. Hoje os ambientes... Os camarotes das principais casas noturnas estão lotados de ninguém. Hoje é o ostentar que dá espaço numa festa para alguém. É quem baixa mais champanhe, é quem baixa mais espumante, é como essa champanhe vence, é com LEDs piscando, mudou o comportamento. Hoje o ostentar é maior do que a festa. Hoje o ostentar é maior do que o dançar. Hoje o ostentar é maior do que a música. Mas isso na minha trajetória como DJ, discotecário, passei por várias fases, essas fases limbos que descem e voltam de comportamento. Por que está acontecendo isso? Porque hoje nós não temos uma música, nós não temos uma novidade. Como aconteceu na disco music, como aconteceu na época com o Charles, como aconteceu com o tango, como aconteceu com o twist, como aconteceu com o rock and roll, como aconteceu com a disco music, como aconteceu com os anos 80, como aconteceu com a lambada. Sabe, as pessoas precisam de algo para se motivar para sair para dançar. Hoje não tem. Tu não sabe se é sertanejo universitário, se é que existe sertanejo universitário, não sei o que é isso, ou se é pagode, ou se é o som eletrônico, se é o trance, se é o house. Tu não sabe mais o que está aí. Tu não sabe. As pessoas não têm digamos assim, algo que convirja o comportamento, e principalmente do pessoal jovem, dentro de uma faixa etária, não tem algo que seja convergente para esse comportamento ser isso e motivar as pessoas a saírem para dançar. Nós estamos num período de limbo, nós estamos num período de vazio. Mas eu creio que aqui na frente, como sempre houve, acontecerá alguma coisa. E aí as pessoas se motivarão de novo para dançar. Por quê? Danço, logo existo. Dançar é fantástico.